para você também na comida. Primeiro a gente enche o estômago, depois a gente enche o nosso espírito. Aí já sai completo, em nome de Jesus, amém? E a segunda coisa, eu preciso dos homens, fica logo após o culto, fica aqui, tá? 2 minutinhos. E as pessoas que vão com a gente na conferência no Alabama, fica aqui também. Preciso conversar com vocês rapidamente, tá bom? Amém? Então vamos na palavra de Deus. Domingo passado foi especial, o nosso superintendente estava aqui, meu pastor estava aqui trazendo uma palavra, né? E foi muito poderosa a palavra dele. Ele entrou na questão, o que aconteceu depois da Páscoa, né? O que aconteceu depois da ressurreição de Jesus, né? Quais foram aqueles dias que Jesus se apresentou ali aos discípulos e aquelas pessoas. Então hoje, e ele falou assim para mim, ele me deu já a tarefa, ó, domingo que vem você tem que continuar. Eu falei, eita, tá bom. Então hoje nós vamos entrar o que aconteceu depois que Jesus foi aos céus. Então a gente vai aprender um pouquinho, vamos ver aqui o que disse a palavra do Senhor, né, e o que os discípulos fizeram logo após Jesus subir ao céu. Amém? Feche os teus olhos e repite essas palavras comigo. Senhor Jesus, fala comigo. Espírito Santo, enche o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao versículo 11, tá? E vamos falar da Páscoa ao Pentecoste. Amém? O que aconteceu nesses dias aí que Jesus ressuscitou e subiu aos céus? Atos, capítulo 1, versículo 1. Se achou, diz um amém. Se não achou ainda, fala misericórdia. Amém. Todo mundo achou. Então tá. Se não tem, acompanha com a gente aí na tela, tá? Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Quem está escrevendo aqui? Quem sabe? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Tá? Lucas, o mesmo doutor que escreveu o livro de Lucas. Então ele está falando aqui, ó, no meu livro anterior, tá? Lucas, o Evangelho de Lucas, eu escrevi o que Jesus tinha feito. Então ele está fazendo essa carta para Teófilo. E aí ele continua: até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então Lucas está escrevendo, ele está falando que Jesus ficou quanto tempo na terra ainda? 40 dias. Então Jesus ressuscitou, subiu aos céus e voltou, e ficou na terra por 40 dias. Apresentou-se aos discípulos, né? Nós vimos domingo passado como o pastor falou desses detalhes, como ele se apresentou aos discípulos e estava ali. Então Lucas está falando, ó, Jesus ficou na terra por 40 dias, falando acerca do reino. Versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, olha só, Jesus comeu com eles, para provar que ele estava realmente vivo. Só come quem é vivo, certo? Não saiam, e ele deu essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, João Batista, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí, igreja. É isso. Espírito Santo está aqui neste lugar. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Se não recebeu, você vai receber hoje. Em nome de Jesus. E eles foram ali então batizados com o Espírito. 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino?
E ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. Jesus está falando assim, ó, vocês não precisam ficar preocupados quando é que vai ser essa data. A minha vinda vai acontecer, mas não se preocupa. A preocupação não é essa. Sabe, porque você imagina se você soubesse o dia que Jesus voltasse. Como é que seria a sua vida? Se o dia fosse hoje, dia 4 de maio de 2025, e aí você vive a sua vida do jeito que você quer e pá, e de repente, opa, tá chegando dia 4, Jesus está voltando. Aí você ora, você jejua, você pede perdão, você vai na igreja. Imagina? Então Jesus falou, ninguém sabe a data. Exatamente por isso. Porque você tem que estar preparado hoje, amanhã, depois, ontem, qualquer dia. Que Jesus pode voltar para você a qualquer hora. Como é que Jesus pode voltar para você? Se você morrer. Jesus voltou para você. Aí tem dois problemas. Porque ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem outro lugar. É só dois. Amém? Então Jesus fala, não te compete você ir saber a data, pois o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Por isso que a Bíblia ela não é clara quando Jesus volta, tá? Jesus está falando isso bem aqui. Então, aqueles que são pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós, tem como saber? Por quê? Porque Jesus falou. Tem os três. O contexto de Mateus 24, Daniel, Apocalipse, fala como se fosse antes, que a igreja vai ser levada aos céus antes da tribulação. Também tem um contexto que pode ser bem no meio. A tribulação começa. Muitos dizem que a gente já está no tempo da tribulação. Não sei, não creio. Eu acho que o anticristo tem que ser, a gente precisa saber quem ele é primeiro, para que as coisas comecem a acontecer, tá? Mas a Bíblia, ela fala de tudo isso. Ou depois, a igreja vai passar por tudo, você vai passar por tudo. Ver o anticristo e ver a perseguição e ver aqui, tudo que do capítulo 8 e 9 de Apocalipse fala que é um terror, o pior capítulo da Bíblia. Você já leu Apocalipse? Um dos piores capítulos da Bíblia. É um filme de terror. 8 e 9. Lê pra você ver. Tem bicho caindo do céu, tem monstro, tem fogo caindo, tem o céu fogo. Lê. É um filme de terror. Você quer passar por isso? Misericórdia. Você quer passar por isso, igreja? Eu não quero, não. Mas, se eu tiver que passar, eu sei em quem eu creio. Eu sei que a minha salvação está nele. Se eu tiver que passar ou não, eu estou preparado. Agora, o que eu quero deixar para você, pai de família, mãe de família, preparem os seus filhos, preparem as suas famílias, porque a gente não sabe como é que vai ser essa perseguição no mundo. Ela pode começar a qualquer momento. E seus filhos estão preparados para isso? Você já sentou com eles para explicar um pouquinho o que isso pode acontecer no nosso âmbito social? Se você não fez isso ainda, faça. Senta com a sua família. O que pode acontecer se um dia baterem na sua porta e falar assim, vocês são cristãos? Se são, sai aqui para fora. E ajoelha, que você vai morrer. Você está preparado para isso? É realidade. A Bíblia nos conta que isso vai ser assim. No Oriente Médio, isso já acontece hoje. Na Índia, nos países árabes, missionários cristãos são mortos a cada dia, decapitados, porque professam Cristo. Nós somos muito abençoados aqui na América. Nós temos uma liberdade total de adoração, de religião. E muitas pessoas brincam com isso. Até que o dia chegue
que aí a brincadeira se torna uma realidade. E aí a pergunta é, você está preparado para isso? Então é um alerta que o Espírito Santo te faz hoje. Prepara a sua vida e a sua família para qualquer situação. Se a gente passar, se prepare. Se não passar, amém. Maranata, Cristo vem. Essa é a promessa, ele vai vir. Então ele prometeu isso, amém? Mas eu queria só deixar esse alerta para nós. Para a gente não pensar que Cristo pode voltar daqui 1000 anos, porque nós somos a geração final. 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Imagina aqui a cena agora. Jesus estava conversando, como eu estou conversando com vocês aqui, ensinando-os, falando do fim do tempo. E de repente ele começa a subir. De repente a nuvem envolve ele e ele começa a subir aos céus. Vocês já viram como o Superman começa a subir e voar? De onde você acha que saiu o Superman? Dessa cena aqui, ó. Jesus começa a subir aos céus. Estou brincando, não, é sério isso, tá? Imagina a cena. Ele está voando, ele está subindo. E os discípulos começam, eu imagino os discípulos olhando, o que está acontecendo? Eu acho que eles, você está vendo isso? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Jesus está subindo. E eles maravilhados com aquilo ali. Eu fico imaginando eles olhando para o céu. Vocês já viram quando um avião começa a subir? Você fica olhando, ele vai ficando pequenininho até ele subir, até ele sumir. Foi isso que aconteceu. E aí eles ficam olhando assim. E ficaram lá tempão. Aí eu imagino, isso não está na Bíblia, que Jesus deve ter subido ao céu e chegado lá naquela glória toda, high five nos anjos, opa, cheguei de volta na casa, e aquela glória toda, e Deus, bem-vindo meu filho, e aí ele olha para baixo e os discípulos estão assim ainda, olhando, é o que a Bíblia está falando aqui, eles ficaram com os olhos fixos, olhando, e eu imagino Jesus falando com os anjos, vocês estão vendo? Eles estão olhando ainda, vai lá, avisa. Vai lá avisar eles que do jeito que eu subi, eu vou descer. Eu vou voltar. E aí na hora aparece 2 homens aqui, ó, de branco, anjos. E eles falaram, vocês estão olhando o quê aí? Vocês estão olhando? Já foi. Já subiu, já está na glória. Mas do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. A mesma maneira que vocês viram ele subir, nós vamos ver ele descer. E eu gostaria de ter esse dia, eu quero ver esse dia. Não quero morrer antes que Deus volte, que Jesus volta. Mas se eu for levado aos céus, eu creio que eu também vou experimentar esse momento lindo. Mas a geração que estiver viva vai ver isso, os nossos filhos verão. Só alguns entenderam. E Jesus dá instrução para eles. Fiquem aqui. Não vai para lugar nenhum, não. Tem algo sobrenatural que vai acontecer sobre vocês. Tem um tal de Espírito Santo que vai descer sobre vocês. E vocês vão ser empoderados, equipados, cheios da glória de Deus, para que vocês possam continuar aquilo que eu comecei. E os discípulos então ficaram maravilhados com aquilo. E aí então entra na ascensão de Jesus, foi uma transição e não uma conclusão da história dele. É um ciclo que se termina
e um ciclo que se começa. Porque Jesus, Espírito Santo e Deus Pai são o mesmo. Atributos diferentes, cada um faz algo especial. E Jesus, enquanto ele estava na terra, ele estava ensinando, fazendo maravilhas, milagres, preparando o povo para o Espírito Santo, preparando as nossas vidas para aquilo que está conosco hoje. O Espírito Santo do Senhor, ele nos enche, ele nos capacita, ele nos prepara para lutar contra o mal. Ele te dá poder para você pisar em escorpiões e em cobras malignas do diabo, e você tem autoridade para resisti-lo. O problema é que a gente fica brincando com o diabo, deixa ele ficar fazendo volta assim, ó. E você não resiste ele, você não declara: diabo, sai daqui. Nessa área da minha vida, não. Na minha família, não. Nas minhas finanças, não. Na minha mente, não. Na minha história, não. Aqui, não. Em nome de Jesus. Você tem autoridade. Por que você não faz? Aí tem áreas na sua vida que o diabo entra e faz a festa e destrói. E você fica se perguntando: mas por quê? Porque você não declara com a sua boca. A sua família tem que ouvir você falar de quem Cristo é. A sua esposa e o seu esposo têm que saber o que Cristo é, o que é o Espírito Santo. Os seus filhos têm que ouvir da sua boca coisas boas de Deus e não o contrário. Por que essa geração Z e Y, elas não vêm na igreja? Tem que ter eventos. Tem que ter coisas para atrair. Sabe por quê? Porque eles escutaram da nossa boca que igreja não presta, que pastor é isso, que o irmão fulano é tal. E eles ficam no carro, você indo embora para casa, ouvindo tudo o que você falou do culto. E aí você se pergunta: por que o seu filho não quer orar? Por que seu filho não quer vir na igreja, tem hora? Ele ouve o que da sua boca sobre a casa do Pai? A ascensão de Jesus, a transição de algo maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, a chegada, a promessa do Pentecostes. Jesus ficou na terra por 40 dias, da Páscoa ao Pentecoste foram 50 dias. Pentecoste significa 50, 50º dia. 50. Então, vejam só, da ressurreição à ascensão de Jesus foram quantos dias? 40. Quantos dias os discípulos ficaram esperando o Espírito? 10 dias. Total é? Pentecoste. É uma festa judaica. Páscoa, Pentecostes, festas dos tabernáculos, isso existe até hoje. E hoje eles celebram 50 dias depois da Páscoa como um dia especial, que o Espírito Santo desceu mesmo e fez um rebuliço ali. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero que vocês entendam o que estava acontecendo naqueles dias. Os discípulos estavam sendo preparados para que a igreja surgisse. A igreja cresceu e nasceu nesses dias aí, nesses 50 dias, que Jesus estava preparando eles, mostrando para eles: ó, eu estou vivo. Os soldados, aí a história conta, eu quero que você vai lá comigo em Mateus 28, porque os soldados que estavam ali, o relato deles, porque Pilatos pagou aos soldados para eles ficar quietinho, porque eles viram o que aconteceu, eles viram a ressurreição de Cristo, eles presenciaram o que estava acontecendo, eles estavam guardando o túmulo. Então, olha só o que Pilatos falou para eles. Veja só, Mateus 28, 13, fala assim: disse-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram à noite e furtaram o corpo, porque estávamos dormindo. Os soldados, né? Fala que você estava dormindo, e veio os discípulos e roubou o corpo. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Aqui foi um bribe,
Foi uma propina. Quanto que vocês querem para ficar quietinho? Para não falar que Jesus ressuscitou? 1 milhão de moedas? Dá o preço. E Pilatos paga os soldados. Vocês vão contar essa história. Vocês dormiram. Os discípulos veio e roubaram o corpo. Essa é a história que vocês vão contar. Por quê? Porque se vocês falam ao contrário, a cabeça de vocês vai rolar. Basicamente isso que aconteceu. E aí eles falam, veja só, isso é tão importante a gente saber, porque versículo 15, assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Essa história é real em Israel. Aqueles soldados que estavam na frente do túmulo contaram essa história e passa de geração em geração. Os discípulos roubaram o corpo, ninguém ressuscitou não. Os romanos e aqueles que eram contra Jesus contam essa história. Muitos judeus não creram, né? A gente sabe, eles não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus. E eles contam essa mesma história. Que o Messias não veio ainda. Jesus foi simplesmente um profeta que aconteceu. E aí eu quero que vocês entendam a questão de judeu, judaísmo. O que é isso? Judeu não é a pessoa que nasce em Israel. Você sabia disso? Judeu é a religião que eles seguem, o judaísmo. Então, põe para mim aí, tá? Então, os judeus são todas as pessoas que creem no judaísmo. A religião que existia no tempo de Jesus era o judaísmo. Então, os judeus que seguiam aquilo e seguem até hoje, do mundo todo. Você pode nascer no Brasil, na América, na China e ser judeu, porque você segue essa religião. O que é israelitas? Quando vocês ouvem a palavra israelita, o que é? São pessoas que vieram da tribo descendente de Jacó. Quantas tribos tinham Israel? 12. 12 tribos, filhos de Jacó. E esses são israelitas, que são descendentes de Jacó. Descendente das 12 tribos, israelitas. Agora, quem nasce em Israel é israelense. Tá? Eu só quero que vocês entendam esse contexto, que a gente vai ler o capítulo 2 para vocês entenderem o que aconteceu no Pentecoste. Muito importante você saber isso. Então, israelita é quem é descendente de... Quer que eu fale de novo? Vocês entenderam? Israelita é filho descendente de quem? Israelense é quem? Israel se tornou um país em 1948. A partir daí, todas as pessoas que nascem em Israel são israelenses. Mas tem muitos descendentes de todas as tribos no mundo todo, que são os judeus. Tá claro? Ok. Então vamos lá para agora. O que aconteceu? Os discípulos ficaram esperando. Jesus falou para eles, espera aí, fica em Jerusalém. Ficaram 10 dias em oração. 10 dias em oração, busca, preparando para aquilo que ia de vir. Eles entenderam, obedeceram. O empoderamento do Espírito Santo só acontece quando você obedece a palavra de Deus. Não tem empoderamento, capacitação, sem você saber obedecer a voz do Pai. Você quer ser um líder? Aprende a obedecer a voz. Você quer ser alguém empoderado para exercer um ministério? Aprenda a obedecer. Você só vai saber fazer isso, liderar outras pessoas, se você sabe liderar, ser obediente àquilo que está instruído sobre você. Amém? Vejam só, discípulos ficaram quantos dias esperando? 10 dias. Pentecostes vai acontecer agora no capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. O dia do Pentecoste. Abra sua Bíblia aí, capítulo 2. Versículo 1, nós vamos ler a promessa do Pai, aquilo que Jesus falou que iria acontecer. Eles estavam esperando ali e acontece algo sobrenatural.
Versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Num só lugar, como estamos aqui agora, cultuando ao Pai. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Você está assentado aí? Você está na casa? Então o Espírito Santo, aleluia, você está preparado para receber o Espírito, oh glória a Deus, e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e viram o que parecia língua de fogo. Quando você vê na Bíblia algo que se parece a algo, não é literal. Tem que entender o contexto. Eles viram o que parecia língua de fogo. Para nós, quando você fala em língua, é o quê? Língua, é? Isso aqui. Fogo é o quê? Fogo. Então, parecia línguas na cabeça daqueles que estavam ali naquele lugar. Imagina a cena, eu quero que você imagine. Aquele estrondo, aquele som e aquele vento vindo, e de repente você olha para a cabeça do seu irmão e tem uma língua de fogo na cabeça dele, e você começa a ouvir a voz dele falando, e o Espírito Santo enchendo, e aquilo vai fazendo em todas as pessoas que estavam ali, recebendo o batismo com o Espírito Santo ali, sendo cheios da glória de Deus. Aleluia! E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Eu quero que vocês entendam algo. Aqui não é o dom de línguas. Se você foi ensinado que isso aqui foi receber o dom de língua, está errado. Vamos aprender o contexto, ok? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, certo? Grego era a língua formal dos escritas, filósofos, pastores, teólogos. Grego. Essa palavra aqui, línguas, nesse contexto é a palavra glossais. Glosso, que quer dizer língua literal. Uma língua falada, português, inglês, latim, alemão, italiano. É essa língua que eles receberam. Foi a interpretação de entender aquilo que estava sendo falado e não a língua angelical do Espírito. Vocês estão acompanhando? Então, o que aconteceu aqui? Por isso que eu queria que você entendesse a questão de judeu. Porque existiam muitos judeus que estavam ali para o Pentecoste, esperando aquilo que ia acontecer. E agora, olha só, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Eles escutaram esse barulho e falaram, a gente tem que ir lá ver o que está acontecendo. Tem um negócio acontecendo ali na Essence Church e eu preciso ver o que está acontecendo lá, porque tem pessoas sendo curadas, tem transformação de alma, tem Espírito Santo, tem mover das águas, tem algo novo acontecendo. Vamos lá ver o que está acontecendo, porque há poder, a glória, a presença do Pai neste lugar. E aí eles ficaram perplexos, por quê? Pois cada um ouvia falar em sua própria língua, glossais. Atônitos e maravilhados perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como então posso ouvir cada um de nós em nossa própria língua materna? Está vendo aí? Não é língua dos anjos, não é o dom de língua, foi uma interpretação geral. Sabe o que aconteceu em Babel? Deus desceu, falaram uma língua só, e Deus confundiu a língua e houve uma separação. Aí Deus falou, eu preciso reverter aquela maldição. E agora eu vou fazer todos entenderem uma só língua. Todos que estavam ali entenderam o que estavam sendo falado. É como se um chinês entrar aqui agora e assentasse ali, e eu falando aqui em português, e ele entendendo tudo, e falando, amém, aleluia. E eu olho para ele, cara, você é chinês, você fala português? Não. E ele respondendo, assim como ele está entendendo português. Você já foi, não sei se isso aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Você vai num culto,
E eu fui num culto muitos anos atrás. E era um culto muçulmano, cristãos, judeus. E estavam cantando. Isso uns 20 anos atrás. E eu entendi o que estava sendo cantado. O que aconteceu ali? Interpretação do que aconteceu aqui. Ó. Eu entendi, mesmo na língua árabe, que eles estavam glorificando o nome de Deus. Falando santo. Deus eterno, Deus Pai maravilhoso. Olha só. Os que estavam lá, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Pantifila, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de toda Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretentes e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles entenderam o que estava sendo falado ali e todo mundo foi cheio do Espírito Santo, entendendo que o Pentecoste era uma capacitação de línguas de Deus para que nós fôssemos ao mundo todo e pregar o Evangelho. Não importa a língua que você fala, mas o Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo. Esse nome Jesus é conhecido no mundo todo. Você pode falar o seu nome lá na China, que ninguém vai saber quem você é, mas fala Jesus, Yeshua, Yahweh, Jeová, todo mundo sabe quem é. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor faz o nome dele ser conhecido aqui e até os confins da terra. Esse é o ponto do Pentecoste. É que você tenha essa capacitação do Espírito para estar em missão pela obra de Deus. A igreja cresce, nasce, e eles começaram ali a entender, porque Deus queria fazer algo interessante, sobrenatural. Eles precisavam saber que havia algo que desceu do céu e que ia transformar a terra, ia transformar a igreja, transforma eu, transforma você. Você está cheio do Espírito? Você quer ser cheio do Espírito? Só alguns querem. Qual foi o propósito das línguas no Pentecoste? Judeus de todas as nações ouviram o Evangelho pela primeira vez, em suas línguas nativas. Pedro levanta. E pela primeira vez, eles pregam o Evangelho de uma maneira com autoridade. 3.000 almas ele ganha de uma só vez. A primeira conferência acontece ali em Atos. 3.000 almas recebendo o Espírito Santo, recebendo Jesus na própria língua deles. Tanto é que eles falam, vocês estão bêbados. E Pedro, interessante que Pedro, em vez de falar que não, ele fala, é 9 horas da manhã ainda. Não tem como. Porque o vinho, como eu já expliquei, era uma bebida cultural. O vinho nessa época aqui era igual beber água. O vinho era a bebida mais pura que existia naquela época. Você sabia disso? A água não tinha sistema de filtração igual nós temos hoje. Então o vinho era algo puro. Eles bebiam como se fosse leite. Como se fosse água. Então Pedro se levanta e com a autoridade, com o poder, ele não estava bêbado, ele estava cheio do Espírito. E ele começa a falar com autoridade ali, o Espírito Santo traduzindo para todo mundo que está naquele lugar, e as pessoas vão aceitando a Jesus, e a pregação dele entra no coração, transforma, traz testemunha, empodera todos os que estão ali naquele lugar, e a igreja nasce. E eles saem daquele lugar e vão em outros lugares, e começam a pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as línguas, todos os povos, e se confirma a promessa de Jesus.
Que lindo isso. Houve uma obediência. Houve um atentamento e sensibilidade ao Espírito. Quando você ora, você vai ficar sensível ao Espírito. Não queira que Deus vai falar com você, se você não ora e não abre a Bíblia, que Ele não falar. Não, eu preciso receber uma palavra. Abra a Bíblia. Aqui, ó. Lê. O pastor só vai te confirmar, eu só vou te encorajar, mas quem fala é Ele, não sou eu. Então, se você é daquele crente que gosta de assistir mensagem para te encher, cuidado. Porque se é só isso que te enche, quando não tiver mais isso, você vai se encher do quê? Quando é um apagão geral, se prepara para isso, porque vai chegar. Sejam realistas. As coisas estão acontecendo e vai acontecer aqui também. Que aí a única coisa que você vai ter para ler é isso aqui, ó. Você tem hábito de ler a palavra? Você tem hábito de dobrar o seu joelho e orar, falar com o Senhor, para que Ele possa falar com você? E você estar sensível àquilo que Ele tem mostrado e falado ao seu coração? Todos estavam ali e foram cheios e empoderados. A igreja começa a ação, e aí começa a vir vários, aí vem Paulo. Paulo, nesses momentos, depois, tem uma experiência com Cristo, e ele se torna o maior apóstolo da Bíblia, plantador de igreja, pregador do Evangelho, um homem com autoridade. Deus usa ele agora para o Evangelho, para falar de Cristo, e muitas almas são ganhas, porque eles entenderam qual era a missão que eles tinham. Qual é a sua missão, você sabe? Como crente, você sabe qual que é a sua missão? Não é vir na igreja, não. Não é só isso. Isso faz parte da sua caminhada de fé. Mas você já falou de Jesus para alguém? Essa semana? Esse mês? Esse ano? Você sabe que você tem que ganhar pelo menos uma vida por ano? Uma por ano. Você tem que ganhar. Você não ganhou ainda? Você tem 7 meses para ganhar. Começa a dar exemplos bons. Porque quando você sentar com alguém para falar dele, de Jesus, ele vai ouvir. Mas se o seu exemplo for ruim, quando você sentar para falar de Jesus, ele vai olhar para a sua cara aqui, que Jesus é esse? Que você fala mentira, você xinga, você se embriaga, você trai a sua esposa, você não cuida da sua família. É esse Jesus aí? Preciso não. Porque se não transforma você, vai transformar eu? Mas sejam exemplo que Jesus ensinou. Os discípulos e os 120 que ali estavam entenderam, e aí foram preparados para a missão que Cristo queria exercer. Deus está aqui neste lugar. Como está o seu coração? Eu quero fazer 2 perguntas e eu termino. Você está vivendo como que se o Espírito Santo estivesse em você? Você tem vivido como que se o Espírito Santo está em você? Ou fora de você? Como é que você reage a situações de crise? Como é que você reage a situações de dor? Como é que você reage a situações contrárias? O que exala de você? É o fruto do Espírito? Domínio próprio? Compaixão, gentileza, amor? Ou é o fruto da carne? Eu não vou nem entrar aí não. Você tem vivido como se o Espírito Santo está em você? E segundo, você quer que o Espírito Santo te encha de novo? Te fortalece? Te empodere, te capacite, te transforme, te prepare para aquilo que você tem que fazer? Ser igreja? Temos que ser igreja. Você e eu somos a igreja de Cristo. Aonde nós fomos, nós temos que refletir o Evangelho do Pai, o Evangelho de Jesus, aquilo que empodera, capacita. É só Ele que transforma.
mas não deixe ele do lado de fora, porque se você não traz ele para o centro da sua família, para o centro da sua casa, você vai ter problema, você vai ter dissensões, você vai ter um monte de coisa que acaba afastando de Jesus. Em vez de trazer você para perto, traz ele aqui. Se está difícil com ele, imagina sem. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. E Ele quer falar e tem falado com você. Abra o seu coração. Feche os teus olhos. Vamos orar para nos preparar para essa ceia. Para nos preparar para aquilo que Cristo vai fazer neste lugar. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. O Espírito Santo está aqui. E Ele já desceu. Mas Ele quer agora te capacitar. Ele quer te empoderar. E nós vamos fazer uma série sobre o Espírito Santo. E nós vamos ter momentos aqui que você vai ter a oportunidade. Se você não recebeu o Espírito ainda, você vai receber em nome de Jesus. Nós vamos falar quem Ele é, o que Ele faz, como Ele atua no nosso meio hoje. Mas agora eu quero que você faça uma reflexão. Não é agora que nós vamos orar para você ser batizado, não. Eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. Você tem vivido como se o Espírito Santo está em você ou fora de você? Se está fora, convida ele para entrar de novo. Convida ele para fazer parte de novo. E aquilo que era velho se fará novo. Você não vai voltar atrás. Você não vai ser como você era. Você é novo. Atue como o Espírito Santo quer que você atue. Senhor meu Deus, Espírito Santo do Senhor, fala, Pai. Toca, confronta, conforta as nossas vidas neste momento. Pai, fala, Senhor. Nós queremos ser capacitados pelo Teu Espírito Santo, ser capacitado por aquilo que Tu és, aquilo que Tu fazes, Senhor. Tu estás aqui neste lugar. Nós Te damos glória, Te damos graças, porque Tu és santo, Tu és poderoso, e Tu vieste aqui, Tu andastes nessa terra, e hoje, Pai, nós temos o Espírito Santo que trabalha, conforta, confronta, incapacita, ignite as nossas vidas. Espírito Santo do Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Prepara o nosso coração para receber da Tua ceia. Prepara o nosso coração para ser capacitados, transformados e preparados para a missão que nós temos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente no seu lugar um minuto. Sabe, o Espírito Santo do Senhor faz coisas maravilhosas. E eu estava preparando algo para fazer neste momento. E o Espírito Santo falou, não faz. Então eu não vou fazer. Vou fazer algo diferente. Eu quero apresentar uma família para vocês. Mas lembra de uma coisa. O Espírito Santo do Senhor muitas vezes não faz barulho. Mas ele atua em áreas que precisam ser atuadas. Então hoje Deus te trouxe aqui para que você entendesse que o Espírito Santo já veio sobre nós. E ele está em você. Só que agora você precisa ser preparado para o que há de vir. Então no próximo domingo e nos próximos domingos, venham preparados. Porque o Espírito Santo vai encher você de novo. Esse é só a introdução daquilo que Deus quer fazer em você. Mas Ele quer preparar o seu coração primeiro. Para você receber algo novo do Pai. Amém? Recebe? Amém. Quero chamar aqui o pastor Glauco. Vou fazer diferente, Glauco. Aguenta aí, vem cá. Pastor Glauco, vocês já conhecem, né? Olha aqui que homem bonito. Mamãe diz também. Mamãe diz, né? A sua esposa também. Às vezes. Recebe aí, hein? Tá precisando falar mais. Pastor Glauco. Pastor, amigo,
Deus trouxe ele aqui para me ajudar no ministério, para servir nessa casa, para ser de bênção sobre as nossas vidas. Já está sendo, já tem sido. E eu quero apresentar essa família formalmente, recebê-los como membro dessa casa, para que eles possam... Pode falar. Eu quero chamar aqui a Sheila, sua esposa, o Natan, o primogênito da casa, e o Theo, o Catel. Ó. Você viu como funciona, né? Essa família que ama ao Senhor, que tem se dedicado, até igual eles são, olha só. Viu só? Nós queremos receber vocês, tá? Como família, como igreja, para que vocês possam se sentir parte da casa. Amém? Temos esse processo aqui formalmente como igreja, que a gente sempre recebe pessoas novas e vocês são especiais para nós e para Deus mais ainda. Amém? Então, agora vai ter mais trabalho, tá? Eu estava te deixando quietinho, agora vai trabalhar mais. Mas eles são coração de servos. Amém? Eu queria fazer essa oração e recebê-los em nome de Jesus. Depois você vem aqui para a gente tirar uma foto. Igreja, põe a sua mão assim para frente. Vamos abençoar essa família em nome de Jesus. Pai, meu Deus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por essa família que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, muito obrigado porque o Senhor trouxe essa família para este lugar, para fazer parte desta igreja, desta casa, deste corpo. Pai, tudo é teu e nós entregamos a vida deles nas tuas mãos. Para que o Senhor possa usá-los, capacitá-los, empoderá-los para a missão que existe neste lugar. Que eles possam, Senhor, com o coração aberto, receber tudo aquilo que tu tens para eles. Bênção financeira, bênção de saúde, bênção de uma vida estável em nome de Jesus, para que eles possam ter a facilidade, ó Pai, de fazer aquilo que o teu reino pede. E a tua bênção esteja sobre eles a partir de hoje. Algo especial, coloca sobre eles, sobre o pastor Glauco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, faz assim com as tuas mãos, abre assim. Agora dá um abraço neles aí. Aí, tá? Vem cá pra gente fazer aquela foto oficial rapidinho. Olha lá. Muito obrigado. E agora tá contigo.